A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, web ouvintes, pastor Maico adentrando aqui mais uma vez o Facebook, pelas redes sociais, para o nosso Pod Cristo dessa segunda-feira, hoje tratando de um tema que é relevante, né, importante, o qual nós já tratamos em outra ocasião. Você tem aí a pergunta, né, que você vai estar respondendo, mandando sua mensagem, seu questionamento, né, compartilhando também essa live, que é a respeito da música secular. Se você acha que o cristão ele pode ter contato com a música secular, ouvir, cantar, trabalhar com música secular, nós vamos dar nossas opiniões aqui e nós vamos divulgar esse grande evento que é a questão do Aviva Venceslau Braz, que vai acontecer em breve aqui em Venceslau Braz, e a equipe de organização está aqui presente, né? Nós vamos estar apresentando cada um deles, mas primeiro eu queria agradecer o Claudinei, né, que está na técnica. Deus abençoe muito a vida do Claudinei. Amém. Agradecer também o Ivair, que não está presente aqui conosco, mas sempre nos ajudou nessa parte técnica, né? Então eu gostaria de agradecer mais uma vez o Ivair, que faz trabalho com casamentos, aniversários, formaturas, debutantes, cultos evangélicos, batismos e eventos em geral. Então o telefone é 35 98 819 4008. Você que tem uma festa ou evento, né, e precisa de alguém para fazer a filmagem, edição de áudio, contrate o Ivair, que ele vai atender com excelência o seu evento. 35 98 819 4008 é o telefone para você poder desenvolver bem o seu trabalho aí, o seu evento. Amém? Então eu gostaria de apresentar aqui a equipe do Aviva Venceslau Braz, né? Primeiro agradecer a presença aqui da missionária Sônia, né? Deus abençoe muito sua vida, amém. Viu, missionária? Glória a Deus. Amém? A Cláudia também, né, que está presente. Muito obrigada, eu que agradeço. O Diego, que já foi aluno nosso aqui da Oficina da Música, né? Está firme também no propósito. E o esposo da Cláudia, que está ali atrás, como é que é o nome dele mesmo? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, Deus abençoe, obrigado pela presença, viu? E eu estou aqui com especialistas de música secular também, né? Que vão falar sobre o pagode, o samba, o forró. Ai, Jesus. O nosso diácono Alan mais uma vez conosco. Graças a todo mundo, boa tarde para todo mundo. E o nosso pastor Batista. Amém, pastor? Amém. Primeira vez aqui conosco, obrigado, viu? Isso mesmo. Eu vim somente para só para dar uma olhada, só para conversar aqui com o pessoal extra, não era aqui, mas a gente sabe que quando chega no lugar, né, não tem como. Amém. Somos jogados no fogo. Amém, glória a Deus. Agradecer o Wallace aqui também, viu, Wallace? Hoje ele está na surdina aqui, mas também especialista em música secular, né, Wallace? Né, vamos falar um pouco sobre isso, gente, tá? Então você que está assistindo, você pode estar compartilhando, mandando sua mensagem, mandando aí seu questionamento, tá? Que nós vamos estar conversando bastante, vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas antes da gente entrar no assunto aqui, eu queria que os irmãos que vieram, né, de Venceslau Braz falassem um pouco então da data desse evento. O Aviva Venceslau Braz é um evento evangélico, né? Um evento musical, um evento onde se divulga ali a palavra também. E a igreja que os irmãos fazem parte é a igreja IMUC, né? Do pastor Val, né? Que a gente tem um carinho especial pela vida dele. Um abraço, pastor Val, né? E é uma família abençoada ali que está sempre buscando ao Senhor. Então eles vão falar um pouquinho da história do evento, né? O dia que vai ser, as atrações que vão estar sendo divulgadas ali. Então fica à vontade, irmãos. Obrigada. Pode falar o seu da data, depois eu falo. Aqui, tá bom? Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade que se abre para nós, né? Esse evento é o 4º Aviva Venceslau Braz, Caminhada da Paz, que fala, né? Pela prefeitura, o apoio muito grande da prefeitura, a cultura, né? E nós somos abençoados através da prefeitura. A palavra do Senhor vem dizer que Deus usa as pessoas para abençoar as outras. E hoje eu não posso deixar de exaltar essa grande mulher de Deus aqui, que é a missionária Sônia. Amém. Não por ser a minha irmã, mas sim por ela ser uma mulher de garra, uma mulher que não desiste nunca, e o Senhor soprou o nome dela. E a gente vê que o prefeito também, né, veio através da cultura apoiar, e eu só tenho a agradecer, pastor, ainda mais por essa oportunidade aqui.
E quero reforçar esse convite que nós temos feito bastante, né, Diego? Paulo Sérgio, a missionária Sônia, a gente tem divulgado e nós estamos aqui para te convidar, para convocar e que você não vá sozinho, leva pelo menos um. Eu costumo dizer que amigos verdadeiros te aproximam das coisas de Deus e há amigos mais chegados que irmãos. E eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês por essa oportunidade que se abre, é uma porta que o Senhor preparou para nós e nós somos gratos, né, missionário? Glória a Deus. Pode puxar aí, fica à vontade. Puxa aí. Boa tarde, eu também quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ao Diego, que ele fez a música com o pastor Maico e pegou-se uma amizade. E quando ele falou, tia, nós mandamos ali um convite, ele nos convidou para o podcast. Eu já vi falar de podcast, assisto muitos pregadores, e foi para nós uma grande surpresa, porque Deus, ele falou que ele começa a obra, e ele é poderoso para terminar aquilo que ele começou, né? E isso eu falei para o pastor Genivaldo, foi um projeto que nasceu no coração de Deus, através do nosso prefeito Edivaldo Bittencourt. Ele foi ali conversar conosco e eu falei, olha, cristão aqui nessa cidade, crentes tem pouco, mas se você for eleito, não esquece dos evangélicos. E foi assim, uma palavra vinda do alto e ele, graças a Deus, venceu, já está na segunda etapa do mandato dele e ele não esqueceu do propósito e só está melhorando a caminhada da paz. A gente queria Viva Venceslau e pela cultura tinha que ser Caminhada da Paz. Já está no 4º evento, e a prefeitura com a cultura ali, secretária Lidiele, ela tem nos apoiado, a Nicole, ela tem sido assim um braço direito ali para apoiar a obra de Deus. Deus sempre usa, né, o homem para apoiar. O pastor Genivaldo, o pastor Lucas, o pastor Levi também ali de Venceslau, como o Maico falou, pastor Maico, a unidade das igrejas é difícil unir, cada um tem a sua visão, cada um tem o seu ministério e os seus afazeres. Mas ali, graças a Deus, com bastante luta, bastante unidade, foi proporcionando a igreja, uma foi unindo com a outra e foi se manifestando a unidade do povo de Deus. Porque o Salmo 133 diz, só com bom e suave que os irmãos andem em união. Amém. E unidos a gente vence, né? Aí o prefeito foi ali, no primeiro evento ele nos apoiou um pouquinho, já deu um empurrão, no segundo ele já regaçou a manga nos ajudando, e no terceiro foi melhor ainda que era tempo eletivo, não poderia ter muita ajuda, mas Deus sempre estava ali estendendo as mãos, e agora no 4º evento está sendo melhor, vai vir a Ana Nóbrega, ela é uma cantora assim mais famosa, conversamos com o que chama o negócio dela? O diretor. Não, aquele que o produtor dela, disse que ela estava vindo, até a gente ia trazer a vinheta que ela ia mandar, mas ela está vindo de Boston, né? Estava lá na igreja da Ana. Aí ela vai mandar esta semana e vai ser bênção. Então nós estamos aqui para agradecer a Deus em primeiro lugar, ao pastor Maico que nos cede esta oportunidade, porque Deus falou, eu começo a boa obra, eu sou poderoso para terminar, e a gente está aqui, né, nesse podcast para convidar os ouvintes, né, para estar lá conosco, um evento gratuito, é bênção, né, e o povo vai estar ali unido, e nós esperamos, e o prefeito também está ansioso, ele falou, irmã, chama os irmãos, aí Deus abriu esse podcast aqui, e eu sei que Cristo é poderoso para mover os corações, porque no mundo que nós andamos, né, caótico o jeito que está, as pessoas sofrendo, as famílias padecendo, e ali vai ter uma oportunidade do pastor Andreval, ele vai estar pregando João 3,16, Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que venhamos a ter vida eterna, e ali vai estar sendo profetizado com os louvores, a banda Jean vai estar, pastor Marco, eu acho que conhece eles, sim, né? Sim, Água Viva, né? Eles prometeu assim, irmão, olha, nós estamos aqui, estamos aí para juntar, para unir as forças, e vai ser bênção. Tem os 2 meninos lá de Delfim Moreira, cantam bem. Nossa, estão começando ali da Assembleia Madureira, o pastor Levi permitiu que eles fossem, e mais as outras igrejas que vão estar unidas conosco ali,
E por isso nós estamos felizes. Feliz da Fé. Felizes da Fé de São Paulo. Eles vão estar vindo, vai estar trazendo um evangelista que foi ganho também com um evento assim em garagem. E ele está hoje ministrando a palavra. Ele vai estar ali testemunhando para a glória do Senhor. E vai ser bênção aqueles que puderem estar conosco ali. O convite está aberto. Estamos orando por vocês. Deus abençoe, pastor Marco. Glória a Deus, que maravilha. Aleluias. Irmão, só confirmando então o dia e o horário certinho de realização do evento, né? Parece que vai começar mais cedo, né? Porque Venceslau é mais friozinho, muito frio. né? Eu tenho a minha sogra, ela tem um sítio lá no Quilombo, né? Frio. Abaixo do Nossa, lá é charco frio. ali. Sempre quando dá oportunidade a gente vai lá passar um final de semana e a gente sabe que é mais friozinho, então o horário vai ser mais acessível, num ambiente mais gostoso, né? Apesar de ser ao ar livre, vai estar bem aconchegante por causa do horário, né? Porque se fizesse mais tarde ficaria muito frio, né? Então o horário é a partir das 15 horas, A partir né? das 15 horas. 15 horas vai começar. Aí temos a gente vai fazendo. O ano passado começou às 8 da manhã. Pastor Lucas levou pessoas para cortar cabelo, a mãe era enfermeira padrão, foram medir pressão. Foi um evento assim mais longo. Teve evangelismo, aí a gente vai começar às 3 devido ao frio, mas o prefeito lá, ele monta aquelas tendas grandes, então vai ficar bem protegido os irmãos ali. Né? Vai ter umas barracas de pastel, uns Vai lanches até ali. que horas, assim, mais ou menos? A cantora vai entrar às 8. Às 8? Creio que ela louva uma hora e pouquinho. 9 e pouquinho já, como 10 se fosse horas. um culto. Sim, 10 horas no máximo, né? 10 horas no máximo. Então, No máximo. deixar o alerta pro pessoal, porque às vezes o pessoal costuma sair mais à noite, né? Então, é até às 10 horas no máximo ali, então o pessoal tem que ir mais cedo um pouquinho para poder curtir Isso. bastante lá, né? Isso. Agradecer o pastor Val que está aqui, ó, paz do Senhor Jesus, a Cristo a todos, um abraço para todos aí, a Clarice também, que é a nossa diaconisa, que está participando, tem outros irmãos aqui, você pode mandar sua pergunta, né? Tá compartilhando a live, que é importante para nós, amém? Irmãos, dia 19, que é o Sábado. próximo sábado, né? Sem ser Isso. sábado agora, que é dia 12. No próximo. É no outro, né? E ali vai ser em frente à prefeitura. Frente à prefeitura. Frente à E o prefeitura. espaço dá para acomodar todo mundo, né? Porque é um espaço grande, né? Serão muito bem-vindos. Que benção, maravilha. Vai ser Vocês querem benção. fazer alguma pergunta, irmãos? Quer fazer, Alan? Não? Irmãos, é o quarto evento, né? As outras edições, a gente sabe que foi bênção também. E a pergunta que eu até falei em off para vocês é que aqui em Itajubá, infelizmente, né? O Alan, ele é de outro ministério, o pastor Batista também é de outro ministério, né? Do pastor Eduardo, Vinho Novo, o Alan que é do ministério Berea Church, né? Que é o do pastor Eric. E a gente vê aqui em Itajubá uma dificuldade muito grande, mas muito grande, dos pastores se unirem para fazer eventos juntos, né? E lá, graças a Deus, né? É uma cidade pequena, vocês conseguiram se reunir com outras igrejas e proporcionar esse trabalho que é muito bonito, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas é muito caro também, né? Porque tem que pagar som, tem que pagar palco, tem que pagar iluminação, de repente pagar o cantor, a banda que está vindo. Então, vocês conseguiram esse patrocínio da prefeitura, essa ajuda, né, do prefeito, e como a missionária colocou, em outras ocasiões eles tiveram que correr até para vender, né, salgadinho ali para gerar fundo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, apesar do sacrifício que é, né, fazer um evento que tem gasto, que se envolver, né, tá junto ali, vocês não desistem, né? Vocês continuam fazendo. Estamos ali. Porque aqui em Itajubá, às vezes a pessoa faz um trabalho, aí para, não faz mais, aí um pastor quer uma coisa, outro pastor quer outra, né? A prefeitura acaba não abraçando muito a causa. Então, que conselho que vocês dariam, né, para a gente poder também realizar? Até tem um irmão aqui da igreja, o Tiago, né, obreiro, ele chegou em mim ontem e falou: pastor, ele veio lá de Manaus, né? Ele falou assim: pastor, mas lá em Manaus toda semana tem evento evangélico. Assim, as igrejas se unem, né? O governo aqui em Itajubá é uma coisa que me estranhou muito desde que eu vim morar para cá. Não tem nada de evento cristão, né? Então a gente fica triste, né, por causa dessa situação. E aí vocês são um exemplo, né? Que não é questão de quantidade, de ter dinheiro, né? Porque Não. dá para fazer, né? Se mobilizar, dá para fazer, né? Eu queria apenas, eu não queria nem fazer pergunta, mas eu queria parabenizar vocês lá. Obrigada. Obrigada. Porque é difícil reunirmos ministérios diferentes.
E muito. Muito difícil, porque cada um vive muitas vezes na sua bolhazinha, no seu lugar. E vocês estão de parabéns, porque as igrejas se uniram para fazer esse trabalho. E isso como modelo de evangelização é ótimo, maravilha. Muito bom, ficou um modelo bom. Então a gente conversou lá, né, com o prefeito e deu assim num tempo. A gente já fez marcha lá para Jesus, nós mesmos fizemos. Aquele pouquinho de gente andando ali, parece que aleatoriamente assim, mas Deus, quando um crente mexe o pé, Deus move a mão no céu. Aí Sim. Foi dando certo, a gente foi, o pastor Genivaldo lutou muito ali em comunhão com as igrejas, pastor Lucas, até o pastor Krebs da Quadrangular, ele estava lá no templo, e ele nos ajudou muito fazendo evento. Aí teve, né, o culto, eu falo o culto, né, quando o prefeito ganhou, eu falei, prefeito, esquece de nós não, 7 de setembro, a igreja está para trás, e nós também votamos, né, somos pessoas aqui que faz parte da política também. Aí ele falou, não, se eu ganhar ali, se eu for eleito, vocês podem contar comigo. E a igreja, ela precisa, né, mexer as mãos para que Deus, ele mova, né? Quando o homem trabalha, só trabalha, mas quando o homem ora, Deus mexe as mãos e foi dando certo. Numa cidade que nós vivemos, uma cidade pequena, né, 2.000 habitantes, a maioria dos habitantes católicos, mas os crentes ali é a minoria, mas unindo assim a força, com o prefeito ali, o Divaldo, que foi muito amigo nosso na hora ali, e foi benção. Aí foi quando ele entrou assim para dentro de casa e falou assim, olha, eu estou eleito e eu estou precisando de você precisa de uma mão amiga para que o evangelho seja expandido. Amém. Né? Como falei, Deus usou muito ali o Ciro, né, para poder ajudar o povo de Deus naquelas dificuldades. Neemias ali usou o rei. Eu falei, Jesus, dá graça para a gente. E foi, aí uniu com o pastor Lucas, que sempre batalhou ali ele era da Assembleia, mas nos dava teologia, que é para que venhamos a conhecer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E foi dessa forma, chegou e ele falou assim, não temos. Eu falei, olha, eu já fui, como o pastor falou aqui, eu já fui em Caraguá com meu filho, chegou lá, o evento era a semana inteira para o crente, a outra semana para as pessoas que não eram evangélicas. Em Piranguinho também o pastor lá, ele arrumou apoio, e ali também tem festa. Eu falei assim, então, quer dizer, se lá tem, por que em Venceslau não pode ter? Os pastores mais aqui de Itajubá, já participamos muito do Copamir. Falou assim, é difícil os pastores unir, é difícil as pessoas regaçar a manga. Aí eu falei, mas quando Deus opera. Aí deu certo do prefeito abrir, no primeiro não foi fácil, mas como o pastor Miguel da Assembleia disse, a cultura, ela tem dinheiro para os cristãos, mas como o senhor já recebeu o meu irmão Sucuri aqui, sim, Sucuri não, acho que é o Jiboy, ele falou assim, temos o direito, mas se não tivermos conhecimento, a gente não chega. Mandar um abraço aqui pro Jiboia, pro Sucuri, eu gosto muito deles, né? Então, eles estão lá Sucuri, na capoeira deles lá. São bênçãos. São bênçãos. Estão convidados a vir aqui na igreja, conhecer o ministério, participar de um culto conosco. Deus tem grande obra na vida de vocês, viu? Amém. Como é que é o nome da outra irmã também? A Márcia. Márcia, né? Márcia, ela ia vir, mas ela tá lá com uns coisas de médico marcado, não pôde vir. Ela falou, não, mas você pode no podcast tanto de gente? Falei, vamos a igreja inteira. Aí tem os pessoal lá de São Paulo. Vocês estão com a igreja ali também, né? Em frente a prefeitura também ali. Não, então, ali eu sei, mas aquela outra que vocês construíram. Na roça tá parado, desde que a minha mãe morreu, eu parei um pouco, né? Deu aquele baque ali, perdemos o pai. Não passou 2 anos, a minha mãe foi atrás, deu aquele baque assim, né? Ficou boa aquela igreja. Ficou benção. Igrejinha da roça lá, nós fazíamos um sopão pro povo lá, o povo ia. Vai voltar, se Deus quiser, vai começar a ganhar almas ali. É uma cidade pequena, né? Difícil acesso para o povo, tem que pegar carro, buscar carro para levar, e os ministérios ali estão ali, e cresceu bastante o ministério ali. Tem quantas igrejas lá em Venceslau Braz? Olha, quando eu fui para lá só tinha Assembleia, hoje tem Quadrangular, tem a Presbiteriana, tem a do Véu, tem a Jeová. A do Véu. A Deus e Amor, né? A cristã. A Deus e Amor não tem mais não. Tinha um núcleo lá, fechou. Então tá crescendo lá, o povo tá...
quase 10 ministérios ali. Porque Uma as cidade cidades pequenas, assim, igual Venceslau, Adolfo Moreira, tem muita idolatria, né, gente? A gente sabe disso. Sim. tem. Muito, muito. É Então o o que... pessoal é muito fechado, assim, para a entrada do evangelho. A gente tem dificuldade de evangelizar a cidade pequena porque eles são muito apegados à tradição, né? Tradição da Igreja Católica, aquela coisa. Então, graças a Deus, vocês estão conseguindo vencer. Agradecer aqui a Alessandra, que é a irmã do Diego, né? tá Aqui participando. O Jean está dizendo assim: boa tarde, amigos, Pastor Maico. Dia 19 estaremos lá com toda a banda. Benção. Glória a Deus, Jean. Deus abençoe. Vamos estar lá Deus curtindo com abençoe. vocês, viu? A Karina também, Karina Lucas, está participando aqui. A Estela também, Deus abençoe a sua vida, viu, Estela? Obrigado pela participação. Vocês podem mandar pergunta, né? Comentário. Irmãos, o trabalho então de vocês ali no dia 19 vai ser das 3 às 9. Vai ter alguma coisa de trabalho social também ou vai ser só a apresentação? Vai ter o evangelismo, né? Das 3 enquanto as bandas vai louvando. Ontem já teve o culto evangelizando, vai entregando ali Os panfletos. os panfletos e vai falando que Jesus te ama. E o amor de Deus ele vai derramando e vai curando, né? Vai ter um apelo lá no final. Vai ter pessoal um na frente. apelo abençoado. Hoje estiveram, né, na escola também. Sim, lá na escola. Tivemos o apoio do diretor Marcos, levamos o convite, né? Maravilha, glória a Deus. Beleza. Vocês estão de parabéns mesmo, viu? Obrigada. Vamos falar um pouquinho agora aqui sobre a questão da música, né? Já que a gente está falando do evento musical, né? Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, né? Eu sei que tem opiniões divergentes aqui, mas faz parte, né? Porque muita gente pergunta, né? Principalmente eu trabalho com música aqui, os irmãos que vêm, né? Falam assim: pastor, mas pode, né? Ouvir uma música do mundo, uma música secular, faz mal, não faz? Pode filtrar, de repente escolher músicas que não tem nenhum tema que vá denigrir a palavra, né? E cada um tem uma opinião. Algumas igrejas falam que não tem problema, outras falam que tem muito problema. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque é bom, a intenção do podcast que a gente faz, irmãos, é também orientar as pessoas a respeito de algo que seja uma experiência pessoal, né? E eu queria até falar sobre isso também, porque eu trabalhei já com música secular e qual foi a minha experiência nessa área, né? Para a gente poder orientar as pessoas e as pessoas terem um discernimento melhor a respeito desse assunto. Eu gostaria que o Alan falasse primeiro, né? Que é o nosso diálogo aqui, porque tem a opinião dele. Se ele acha que pode, se não pode. O pastor não quer a palavra? Eu não sei, rapaz. Eu vejo o seguinte, não é que eu seja liberal, eu não sou liberal nessa questão. Eu trabalho questão de consciência, né? A gente sabe que aquele que nós temos como inimigo, ele foi aquele que cuidou dessa área no céu. E ele conhece muito bem como trabalhar isso daí. Mas também nós sabemos que Deus é aquele que ele tem os modos dele achar pessoas. Não é a pregação da palavra, ela vem de vários e vários modelos. Eu tive uma época, eu trabalhei muito com a parte de música na minha cidade e tudo, e algumas vezes nós levamos alguns ministros de músicas para lá, alguns grupos musicais. E eu me lembro muito do Milad, uma época atrás, o Milad foi para lá. E o Milad é feito de músicos, mas músicos muito experientes na área musical. E eles não... O pagamento deles da música, aquilo que eles vinham para suprir as suas necessidades, não era da igreja, vinha do trabalho deles. E o trabalho deles estava envolvido muito com o quê? Com músicas seculares. Não era totalmente com a música cristã, mas a música secular. E o que eles faziam tudo é de onde ele tirava o seu sustento, o sustento da família, tudo enquanto. Então eles tocavam, né, músicas seculares, eles tocavam para outras pessoas, né, que cantavam músicas seculares. E uma vez eu me lembro que um certo pastor, e isso, aliás, o Milad tinha um pastor que cuidava de tudo, né, disso daí, muito sabedor da palavra, tudo. E ele tocou nesse assunto, que os músicos dele eram mais pessoas também que viviam no dia a dia, aquele dia a dia sem ser dentro da igreja.
E o meu pastor lá, o pastor Magno, pastor Malta, irmão do Magno Malta lá, o pastor Malta criticou o grupo e disse: mas vocês tocam, vocês levam o dia a dia de vocês tocando músicas assim, né? Vocês estão trabalhando contra o evangelho, aquela coisa toda, né? E questionou muito o que eles estavam fazendo e como eles agiam. E o pastor do Milagre viu uns quadros, né? Tudo. E olhou os quadros e disse assim: mas pastor, quem faz esses quadros aí? Quadro muito bonito. Quem é que pinta? Ele disse: sou eu pinto os quadros, muito bonito. Mas o senhor vende esses quadros aí? Ele disse: vendo. Assim. Mas o senhor critica a gente porque a gente ganha o nosso salário daqui e o senhor vende os quadros? Não seria melhor o senhor doar, não? O senhor entregar para as pessoas os quadros? Então, às vezes nós levantamos críticas em relação a alguma coisa que a pessoa faz, mas nós não olhamos para nós mesmos naquilo que nós fazemos, naquilo que nós, da forma como nós agimos, né? E eu levo isso também para essa área. Eu gosto de música, eu amo a música, trabalhei sempre nessa área. Hoje não, hoje eu sou muito mais envolvido com pregação, né? Eu amo pregação, para mim é um valor que não se tira de mim. Mas nessa questão aí eu fico pensando muito sobre isso. Eu não sou liberal ao ponto de dizer assim: agora você pode e você deve. Não, mas você deve pelo menos ir filtrando aquilo que deve e que não deve, né? Para você também não chegar a um ponto de exagerar, né? Chegar a um ponto muito... É que a gente vem de uma geração, eu creio que a missionária Sônia também vem de uma geração assim. Eu não sei quanto tempo que vocês são convertidos, né? Mas eu já estou na igreja há mais de 30 anos, e na época quando eu comecei a caminhar com Jesus, não podia bateria na igreja. Eu tenho 40 anos de igreja, gente. A guitarra mesmo assim era algo que os pastores não aceitavam muito também, e aí a coisa foi caminhando, né? Foi liberando um pouco mais, mas aí parece que descambou para um outro lado, né? Onde pode tudo, entendeu? Então, acho que falta o equilíbrio, né, em algumas situações. Mas eu gostaria que o Alan falasse um pouquinho também, para a gente fazer. Fique à vontade. Então, seguindo a ideia do pastor aqui. Cadê? A gente já. Vamos nos juntar. Eu ganhei força que eu estava sozinho aqui, pastor. Obrigado. Eu estava oprimindo eu, rapaz, na última conversa. Nossa, aqui eu estava sendo oprimido. Olha, que eu vou dar fatos aqui, né? Vou dar situações aqui que vão dar base para uma outra forma de pensar. Então, meu pensamento continua o mesmo da última vez, né? Não sei que o pessoal acompanhou a última live que nós fizemos, que inclusive o Jean estava junto aqui com a gente, sim, né? Jean. E o que eu penso? A Bíblia fala assim, lá em Tiago, que todo dom, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto, né? De um Deus onde ele não muda e não há sombra de variação. Não existe habilidade ou talento que não possa vir de Deus, né? O diabo não dá nada para ninguém, o diabo ele não presenteia e não faz nada. Inclusive tudo que o diabo faz é porque Deus permite ele fazer, né? A gente vê isso lá em Jó. Então todo dom, toda habilidade é dado por Deus, e as pessoas às vezes usam aquilo ali de forma benéfica e às vezes o usam de forma maléfica, né? E em relação à música, eu acho que é um problema que hoje no Brasil, né, a gente tem mais com música, mas a gente não tem esse mesmo problema com filme, a gente não tem esse problema com seriado, porque a gente não está perguntando: eu estou assistindo uma série no Netflix, é uma série cristã? É uma série, entre aspas, né, evangélica? O filme que nós estamos assistindo, eu gosto de filme da Marvel, é um filme cristão? Eu gosto de filme de ação, é um filme cristão? Necessariamente não, né? Não fala nada de Jesus, não fala nada de forma mais explícita, mas com a música a gente realmente tem esse tipo de problema. E aí, qual é a minha opinião, né? É possível que em músicas não ditas evangélicas possa vir algo de bom?
E a minha opinião é que sim, né? Porque Deus é quem dá o talento, Deus fala de determinadas formas, e isso não significa que não há, por outro lado, músicas que de fato são ruins, e são más, e são demoníacas. Existe essas, a gente deve evitar, mas nem toda música que ela se apresenta ao público gospel, ela necessariamente é ruim. Existem muitas músicas boas, com mensagens boas, com um arranjo bom, com a qualidade musical boa, que ela não é necessariamente descrita como cristã. É apenas música, tem uma mensagem, tem uma história, tem um cantor. E eu acho que isso, nessa área para mim, não é o problema. O cristão, ele deve aprender a olhar para a cultura, avaliar o que é bom, encontrar, muitas vezes, como o pastor disse aqui, em formas que as pessoas nem imaginam, encontrar Deus falando ali, né? Porque Deus pode usar. E da última vez eu cito, né, e continuo citando a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo ele vai pregar para os atenienses, né, lá em Atos 17, ele, para pregar para os pagãos, ele não usou versículo bíblico, ele usou um poeta pagão. Ele cita ali, ele não cita o Antigo Testamento, ele não cita ali, ele cita um filósofo pagão naquela época. E ali ele começa a falar daquela passagem, né, ao Deus desconhecido, né? Ele estava andando lá, olha, ateniense, vejo que vocês são muito religiosos, tal, e eu vejo que vocês têm muitos postes sagrados, que não sei o quê, mas eu vi que tem ali um ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu estou pregando. E ele começa a falar ali, e ele diz, como disse um poeta de vocês. Ele diz, nele nos movemos, vivemos e existimos. Isso aí não é um versículo do Antigo Testamento, não é uma passagem bíblica. Era um poeta lá chamado, meu Deus, Epicuro, se eu não estou enganado, que ele falava isso, mas quando esse poeta disse isso, nele nos movemos, nele quem? Para o cara que falou era Zeus, porque era o deus da cultura dele. Ele falou, em Zeus nós nos movemos, nós vivemos e existimos. E aí Paulo usa essa frase que era conhecida e era comum para os atenienses e fala, olha, como dizem o poeta de vocês, nele nos movemos, vivemos e existimos. Só que o problema do poeta é que ele errou o Deus verdadeiro, é o que eu estou ensinando aqui. Então, a ideia toda verdade é uma verdade de Deus, e não importa de onde ela sai. Se vir um macumbeiro e falar assim, olha, Jesus salva, opa, não é porque ele é macumbeiro que deixa de ser uma verdade, é uma verdade. E depois ele fala, olha, nós também, Paulo continuando falando, né, nós também somos descendência dele. É outra frase de outro filósofo da época deles lá, que diz respeito a Zeus, mas Paulo usa aquilo para falar do Evangelho. Ou seja, existiu uma verdade naquilo ali que Paulo redireciona para Cristo, né? Que é o Criador dos céus, da terra. Ele fala assim, Deus, ele escolheu um dia para julgar os homens por meio de um único homem e tal. Enfim, então, na minha opinião, existe, a respeito de música secular, existe algo sim na cultura que pode sim trazer uma mensagem não com a roupagem gospel, mas que pode ser proveitosa para o cristão, pode ensinar. Na escola, as nossas matérias que a gente aprende não são matéria cristã. A gente aprende matemática de matemáticos ateus, a gente aprende física de pessoas que não acreditam nem nelas mesmas, mas estão aprendendo as formas tudo. Mas é algo bom, é algo que desenvolve a intelectualidade e que a gente absorve sem algum questionamento. E na música eu penso que é a mesma forma. A gente pode ver ali, ouvir com critérios. Existem determinados tipos de pessoas que elas são influenciadas de determinadas formas, e aí, por exemplo, a pessoa ouviu uma música ali que eu fiquei na deprê, que não sei o que, então beleza, não ouça música, se isso te faz pecar, corta, racha fora, sai andando, beleza. E tem músicas que são nitidamente antibíblicas, apologia ao crime, apologia à prostituição, apologia a determinadas coisas, e aí não há o que discutir, né? O cristão deve pôr no carro e falar, nossa, vou curtindo essa música lá, aí desliga, nossa, que vontade de buscar Deus, não, só pornografia na música, só apologia, aí não há o que discutir. Não é saudável, não é saudável que o cristão deva ouvir, mas tudo deve ser passado ali com um determinado tipo de filtro, enfim. A opinião é assim. Temos que pensar também o seguinte, a questão, teríamos que remodelar, né, a questão da música, né, porque se a gente for ver bem a nossa música hoje, a nossa mesmo, cristã, ela é muito americanizada. Sim. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos tratar a música para o nosso modelo, a nossa cultura. Então, o que nós tocaríamos dentro da igreja?
né? Tocaríamos o quê? Tocaríamos o samba reggae? Sei lá. O senhor fala um estilo brasileiro. Um estilo mais brasileiro. E eu ouvi uma vez uma pessoa questionando, porque tinha alguns tocando um batuque meio afro, né? Uma música cristã meio afro, e ele disse que aquele batuque ali já tinha sido consagrado ao diabo, né? Então não poderia ser usado na música cristã. E nós vemos também pessoas que pegam o toque da música e coloca apenas uma letra evangélica. Então, assim, tudo tem a ver, porque se eu for pegar uma música e pensar, não, só o toque não vai ter problema, mas o cara que fez aquela música, como foi que ele fez? Ele entregou toda ela, ele consagrou toda ela, como é que foi feito? Então eu tenho, assim, quando eu olho para a música, eu olho para a pessoa, não olho para... É o combo, né? Não é só a canção, é a pessoa que eu compôs. olho para a pessoa. A intenção do coração também da pessoa. Irmãos, respeito, né, a opinião de vocês. Mas vocês estão errados. Não, mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Mas deixa eu agradecer aqui o Bruno, né? O Bruno, que é irmão do Diego, também está aqui assistindo, né? Deus abençoe sua vida, Bruno. A pastora Cida também entrou aqui. Deus abençoe a pastora Cida. A Pretinha Maurício é irmã de vocês? É, irmã. Deus abençoe. Glória a Deus, que benção, né? O Jean está dizendo assim: grande abraço para o pastor Genivaldo Raimundo. O Senhor é benção, vamos prosear bastante. Glória a Deus. Quer falar também, Wallace? Não. Irmãos, eu vou só dar minha opinião para vocês falarem um pouquinho também. E já a gente fala um pouco mais sobre o Avivo Venceslau. Eu creio assim que a música ela teve uma criação celestial, né? Os anjos já adoravam a Deus com música antes da criação do mundo, e é algo que nós vamos continuar fazendo lá na glória, né? Na Nova Jerusalém, nós vamos continuar adorando, os anjos também ali adorando a Deus. E a música ela tem esse poder de trazer a presença de Deus no ambiente, né? Nós estamos lá adorando a Deus com música na igreja, e de repente Deus se manifesta no ambiente através desse cordão umbilical, né, espiritual, que é a música, e ali ele cura, ele liberta, ele restaura. Então, quando eu ouço algo que não é adoração a Deus, eu estou recebendo algo através daquela canção, né? Pode ser uma canção romântica, pode ser uma canção que fala da natureza, mas eu estou recebendo algo que veio desse combo que o pastor falou, que é da pessoa que compôs, a intenção do coração dela, né? E uma coisa que eu bato muito na tecla, irmãos, porque eu já trabalhei assim com música ao vivo em barzinho, em restaurante, e em Mateus 25 fala que o talento que Deus deixa com o ser humano é para multiplicar para ele, não é para o nosso bel prazer, não é para constituir dinheiro, fama, sucesso, poder, através do talento que Deus nos dá. Porque esse talento eu tenho que multiplicar para ele, porque ele vai vir prestar conta. E aquele que não multiplicou para ele vai ser jogado no fogo, para ser queimado, né? Então, assim, a pessoa que se propõe a trabalhar com música secular, se propõe, de repente, a estar num ambiente não cristão, ouvindo, praticando, consumindo música que não é cristã, ela está cultivando um ambiente, às vezes, de prostituição, de uso de droga, né? Como era o caso. Às vezes eu ia tocar num barzinho e aí eu percebi que pessoas estavam ali bebendo, né? Se embriagando, fumando, consumindo drogas, às vezes até traindo, adulterando, e eu estava cultivando aquele ambiente com o meu talento, ou o talento que Deus colocou, né? Para me multiplicar para Ele. E aí Deus foi me mostrando que eu estava num ambiente que são dois altares diferentes, né? Eu não posso estar tocando de repente num sábado, num evento não cristão, e de repente domingo eu estou na igreja ministrando ali, né? Mas o mais complicado da situação, irmãos, é que tipo assim, existem músicas muito bonitas, né? Como eu já ouvi e conheço vários cantores, compositores que são consagradas mesmo, assim, a demônios, a ídolos, né? A entidades. Eu até citei no outro podcast aqui o Alceu Valença, né? Que é o Alceu Valença, eu gostava muito de ouvir as músicas dele. E ele é um macumbeiro assim de mão cheia, né? Ele é consagrado, terreiro de macumba, as músicas dele são consagradas.
Só que você escuta, as canções são bonitas, né? As melodias são bonitas, as harmonias, as letras. E aí você vai consumindo aquilo, existe algo espiritual naquilo. Não é só música, não é só beleza artística, né? Existe algo espiritual que vai vir, igual existem bandas, né? Como o pastor Batista mesmo gosta de rock, eu também sempre gostei de rock. E aí eu fui pesquisar mais a fundo, né, sobre as bandas. E é impossível, irmãos, fazer sucesso hoje nesse mundo, né, que jaz o maligno, sem você fazer um pacto ali, sem você de repente ter algo por trás ali para conseguir essa notoriedade, né, esse sucesso. Então, assim, eu particularmente, né, ensino e busco fazer com que as pessoas entendam que a música ela tem algo sobrenatural, especial, no sentido de trazer à existência algo que de repente não está existindo. Por isso que às vezes você escuta uma música, você pode ficar triste, você pode ficar angustiado, você pode ficar deprimido, como você pode ficar eufórico, né? Porque depende da pessoa que compôs, a intenção do coração, se aquilo vai fazer bem para você ou não. E como no meio evangélico também existem várias canções que a gente tem que filtrar, que as canções de repente não foram inspiradas pelo Espírito Santo, né? Pessoas escrevem, ele compõe só para fazer sucesso, para ganhar dinheiro. Existe esse mercado gospel que é voltado só para o sucesso, né? Então as canções inspiradas pelo Espírito Santo, elas vão edificar a nossa vida, e as canções que não são, elas vão trazer uma outra forma de sentimento, de emoção, que de repente não vai ser benéfica. Então, assim, se a música ela tem esse poder dentro da igreja, né, de trazer a existência da presença de Deus, de haver cura, libertação no meio do louvor, eu ouvindo música secular, por mais que a música seja bonita, seja agradável, eu vou estar recebendo algo, né? E aí que está o problema, que algo que eu estou recebendo, né, isso está fazendo bem, isso está acrescentando, está edificando a minha vida. Então é uma situação assim que... E música, gente, não é letra, né? Música é melodia, letra é poesia. Então quando eu escuto uma melodia, assim, pode ser uma música clássica de Beethoven, mas essa música foi de repente desenvolvida com um outro intuito que não é adorar a Deus, ela pode ser maléfica para a minha vida. Então Davi, quando expulsava o demônio de Saul, através do talento que Deus deu para ele, eram notas musicais que eram entoadas, não era uma letra, né? E o demônio saía. Então, uma coisa é eu ser um advogado, uma coisa é eu ser um médico, eu ser um dentista e tratar com clientes não cristãos, né? Agora, outra coisa é eu tratar com música, porque música vai trazer existência a algo que não seja bom para mim. Eu trabalho aqui com vários clientes, e o que Deus tem me ensinado a instruir a pessoa vem, eu ensino ela a tocar os acordes, os ritmos, as escalas, campo harmônico, mas ela que vai escolher o caminho que ela quer desenvolver com relação à música. Já teve pessoas que chegaram e falaram: pastor, você ensina essa música? Eu não ensino, porque eu sei o que está escrito aqui, qual que é a intenção do coração de quem compôs ali, porque eu sei da história da pessoa, então eu não vou ensinar essa música, não vai fazer bem para você. E aí tem clientes que permanecem, outros não, mas é um preço que se paga. Então eu fiz uma renúncia na minha vida de não tocar música secular e também não estar mais me envolvendo, né, com projetos ou trabalhos assim que pudessem me trazer algum prejuízo espiritual, né? Mas eu entendo, né, que algumas pessoas assim vê a música como um trabalho, né, e vivem desse movimento de trabalhar com música para sustentar sua casa, sua família. Só que é um trabalho espiritual. É isso que tem que ficar claro, porque a música ela traz à existência aquilo que de repente está no sobrenatural. E o que eu estou absorvendo, né? Se o talento é para o Senhor, para adorar Ele, se a gente vai estar lá adorando Ele, não vai ter música secular no céu, não vai ter música artística, né, falando da natureza, né, e o talento é dele, Ele deu para a gente multiplicar para Ele. Então se eu estou fazendo para Ele, eu estou fazendo de acordo com aquilo que Ele ensinou. Se eu estou fazendo para mim, aí já tá fora do propósito, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da opinião de vocês também a respeito disso. Boa tarde a todos, né? Deus abençoe o pastor Maico, os irmãos estão aqui presentes junto. Um abraço para os meus irmãos, Edemur, pastor Genivaldo, né? Todos estão acompanhando online.
Sim, a gente veio essa tarde falar sobre o convite. Está meio preparado para entrar nesse assunto. Mas tudo que já foi dito aqui, que eu já filtrei aqui e ouvi, e aprendi um pouco aqui também, né? Os irmãos são mais experientes nessa área. Assim, eu gosto muito de música, assim, passei a gostar. Assim, foi algo que Deus creio que colocou no meu coração a partir da minha adolescência e juventude. Eu era muito tímido, eu não... Minha tia, que minha família está aqui, sabe, né? Eu não tinha vergonha mesmo de cantar, de pregar, falar. Aí Deus colocou isso no meu coração, de adorar o Senhor, né? Até fiz aula aqui com o Michael, né? Deu aula para mim, com meu irmão Bruno. Um abraço, meu irmão Bruno, Deus abençoe. Que esse amor, né, no coração, essa paixão pelo louvor, pela adoração, que o Senhor colocou, eu penso assim, o apóstolo Paulo diz, né, já foi citado ele aqui, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Como cristãos, né, crentes no Senhor Jesus, salvos, redimidos pela graça dele, o que a gente aprende como base, né, na palavra de Deus? A palavra de Deus, eu creio que tem que ser a nossa base para tudo, né? Se vai edificar, se vai acrescentar algo, se vai nos fazer crescer, ou seja, nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, ok, né? Aí você já falaram assim de letra. Eu particularmente eu gosto muito de analisar a letra também, dos louvores, da adoração, porque eu creio assim que o louvor, quando diz a palavra de Deus, louvor é o quê? Elogiar a quem? Elogiar a Deus, né? Como Davi, tem os salmistas, claro que há compositores, né, assim, compõem ali músicas baseadas no momento que ele viveu, né? Há canções bonitas assim, o cara passou por um momento difícil, Deus deu uma letra linda ali que a pessoa passou por aquilo, passou por aquele momento. Aí há louvores que aí cabe a gente ter o discernimento de filtrar, né, como o pastor já disse aqui, analisar que o que está ali, ou seja, está adorando ao Senhor, está glorificando o nome de Jesus, está evangelizando, né, esse hino que eu estou adorando, esse dom que o Senhor colocou no coração. Eu gosto de tocar violão, o pastor Mar falou, citou o caso de Davi, né? Davi, só por entoar a harpa ali, com o coração adorador, claro, ele expulsava, né, espíritos malignos, expulsava, ou seja, fluía ali a presença do Espírito Santo através dele. Eu creio que para nós cristãos assim, somos chamados assim, para deixar a luz de Cristo, né, e não nós, né, que o Senhor cresça, nós desapareça, né, como diz João Batista, para que alcancemos outra pessoa, a gente possa influenciar através dessa ferramenta, desse dom, que é o qual, né, como já foi dito, Satanás caiu, né, no orgulho, né, na soberba, no céu, né? O Senhor abateu, né, que a palavra de Deus diz lá em Ezequiel, Isaías, que quando ele andava, né, saía tamborins, parecendo notas musicais só dele andar, quando caminhava assim, né, entre as pedras afogueadas. Mas Deus nos concedeu a nós, né, seres humanos, falhos, pecadores, esse dom de adorar, de glorificar o nome do Senhor. Eu creio que é uma honra, assim, um privilégio, e pedir discernimento, a graça de Deus para a gente estar fazendo tudo para a glória dele, né? Tudo que a gente faz com amor, com a intenção de edificar a nossa vida, como diz o apóstolo Paulo. Você vai nos fazer crescer, como os irmãos já disseram. Você vai ouvir algo assim, vai te entristecer, vai entristecer o Espírito Santo no seu coração, não vai trazer algo bem em si ou nem para as outras pessoas, vai até escandalizar a fé, por exemplo, um novo convertido. Pera aí, o cara se diz cristão, que eles querem ver a gente a diferença, né? Ele não vai entender, ou seja, vai ficar ali, vai escandalizar, o cara está ouvindo a mesma coisa que eu estou ouvindo. Assim, eu penso assim, dessa forma, né? Respeito a opinião dos irmãos.
E as situações também, assim, pra você analisar a letra também, como já foi falado ali, o ritmo, quem compôs, né, se foi consagrado, ou qual que é a intenção daquela pessoa, daquela letra, né? Eu tenho um tio meu, o tio Carlinhos, ele gosta muito, assim, de ouvir aquelas letras antigas do passado, sertanejo, assim, romântico. Ele, sabe, eu ouvi, como é que eram as músicas lá atrás do meu tempo, e a gente ouvindo realmente ali a letra bonita, assim, composta, assim, por cara só falar de sentimento, né, de coisa boa mesmo. Se for comparar com as de hoje, não, o de hoje tá tudo assim, tem ali uma malícia, e criança tá ouvindo, adolescente tá ouvindo, e o poder da música, como já tem um poder muito forte, como diz até a própria palavra de Deus, de doutrinar a pessoa. Sim, sim. Né? Até os judeus, assim, quando eles iam ensinar seus filhos, através da música, para gravar versículo bíblico, ficaria até mais fácil, às vezes citava até em forma de poesia. Né? É isso que eu gostaria de dizer e fazer o convite, né? Deus abençoe o pastor Mike, toda a congregação, os irmãos aqui para estar conosco no evento, lá, conhecer para a glória de Deus, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode? Depende. Porque ele fez um comentário bem interessante. Questão de letra. Você pega a música do Roberto Carlos antiga, do Calhambeck, o cara contava uma história. Não é? Conhece não? Pois ouve lá. Então, contando uma história, mas assim, geralmente as músicas dele eram todas assim, né? Aquela MPB antiga, era bem assim. Mas se você, por exemplo, esse é um assunto que poderia ser extensivo a muita coisa. Podemos estender para vários pontos, né? Uma vez eu ouvi um rapaz que ele fazia tatuagem e ele trabalhava muito à noite. O momento de ele fazer tatuagem era à noite, que era o momento onde a coisa acontecia, né? E no meio de São Paulo ali, a partir de 11 horas para lá, o negócio pegava. E então todo mundo, aquela turma que gostava de sair à noite, ele dizia que era aquela pessoa que saía com chifre, aquela pessoa que saía com não sei o quê, porque ele tinha aqueles enxertos, né, que durante o dia você era criticado, mas à noite era para eles, né? E eles saíam muito, e ele disse que fazia tatuagem à noite, e ele aceitou a Cristo. E ele falou para o Senhor: e aí, Senhor, vou deixar? Né? E o Senhor, ele falou para ele, né? Ele disse, o Senhor mostrou para mim que eu teria que ficar. E ele ficou à noite, continuou fazendo tatuagem, continuou, mas só que ele dizia o seguinte: a pessoa chegava lá e dizia: eu queria fazer tatuagem tal. Ele dizia: não, desse jeito aí não, você não quer fazer assim? Né? Porque a tatuagem em si também, ela tem ela identifica alguma coisa, né? Você faz, então você se identifica com algo. Já é outro problema. Então, assim, é algo que tem um pouco a ver com esse lado. Não, sim, também. Acaba sendo arte da mesma forma. Mas ele se deixou ser usado por Deus daquela forma, porque ali ele ia encontrar pessoas que nós não encontraríamos. Por isso que é importante, nós pastor, não encontraríamos de forma alguma. Ele encontrava. A gente não julgar, né, não apontar, porque depende do nível de revelação que a pessoa teve, né? Eu tive um encontro com Deus no sentido da adoração, do louvor, da importância de me consagrar totalmente a Ele, nesse sentido, entendeu? Mas algumas pessoas ainda não tiveram, então eu tenho que respeitar o nível de revelação que a pessoa teve. Deixa eu só compartilhar aqui o que a Pretinha colocou aqui pra gente. Ela colocou assim que Davi tocava para as ovelhas no pasto e também tocava para o rei Saul, para afastar os espíritos maus. Depois ela pôs assim: Miriam entoou um hino a Deus depois que atravessou o deserto, louvor e agradecimento genuíno.
Aí vem o Jean já tem uma opinião diferente, né? Mas é igual a nossa aqui? Graças a Deus. Saber a intenção a fundo é bem complicado, tendo em base que o que tem de músicas gospel que estimula vingança, egocentrismo, poder, conquista, e são intituladas gospel e cantadas em várias igrejas. E são canções que cristãos que acabam, através de sua música, ensinando a igreja de forma errada. Fora as músicas de igreja que são feitas para tocar emoções das pessoas. Enfim, acho que hoje temos que ficar mais espertos com a música gospel que ouvimos. Amém. Bem humanizadas. Concordo plenamente, tá? Mas, né, todavia, porém... Só uma coisa aqui, fazer um adendo, né? É o seguinte, eu entendo, a gente tem que filtrar, né? Porque, como eu falei no início, né? A gente não pode sair consumindo tudo, nem filme, nem nada, tudo a gente tem que ter um critério para citar. E a vida toda é assim. Só que a gente não consegue levar isso a outros pontos. Então, por exemplo, saber a intenção, quem foi que fez, e consumir aquilo como sendo um trabalho podendo ser consagrado ou não. Então, até eu falei isso aqui da última vez. Se a gente for no supermercado e pegar um produto... mas esse foi o ponto que a gente conversou da outra vez. Se você sabe que existe um risco, você vai se arriscar? Então, mas é o seguinte, se a gente for no supermercado... Essa camiseta aqui, ó, eu não sei quem fez essa camiseta. Eu não sei se o dono da fábrica ele é satanista, se ele é macumbeiro. Então, mas essa camisa não mexe com o mundo espiritual. Por que não? Porque ela não está invocando nada que... Mas não é o produto, não é a pessoa que faz. Não, mas aí quando você pega a música trabalha com o mundo espiritual. Então, senhor, mas é que eu falei, todo dom ele vem de Deus. Não há nada que a pessoa não possa fazer que não vem de Deus. Mas não é para ele? Então, tudo glorifica a Deus em certo sentido. Essa divisão de bom, isso aqui é do diabo, isso aqui é de Deus. Não que eu estou falando que tudo, inclusive as coisas ruins, são de Deus, mas existe uma certa divisão que eu acho que não existe tanto assim, como isso aqui é secular, isso aqui é cristão, porque não dá para aplicar isso no restante da nossa vida. Então a gente consome muita coisa que a gente não sabe. Por exemplo, pega no supermercado, quem que fez aquele produto que está lá? A gente não sabe se o dono da empresa que vende latinha do milho, se ele é macumbeiro. A gente não sabe se o operador que fecha a tampinha ou que opera a máquina na latinha do milho, se ele é satanista. A gente não sabe se o entregador, se ele é um ateu, se ele está adulterando nem nada. Mas ele está fazendo o serviço e está colocando ali a comida. A gente pega sem fazer esse tipo de análise. Então, por exemplo, o que eu penso, né? Existe um caso lá em 1 Coríntios que acho que pode ser aplicado daqui, pode dar alguma luz, a respeito de comida sacrificada aos ídolos. O que acontece? Existia sacrifício lá no tempo pagão, fazia um sacrifício lá, aquela prostituição lá dentro e tudo mais. E aí, para onde que ia a carne do sacrifício? Não ia jogar tudo fora. Para onde que ia? Ia para o açougue da cidade. Só que tinha muita gente do tempo que também se convertia ao cristianismo. E eles iam lá comer a carne do templo, e eles sabiam o que tinha sido, o que aconteceu com aquela carne ali. Eles sabiam que eles eram sacerdotes, eram sacerdotisas, enfim. E aí começou a guerra. Come carne ou não come carne? Come carne. Aí Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 8 e capítulo 10 a respeito disso. E aí o que ele fala? Em Romanos também tem um pouco dessa questão de comida, né? E aí o que ele fala lá? Olha, a respeito da carne sacrificada aos ídolos lá, deixa eu ler aqui, porque senão eu vou acabar. Deixa eu dar uma lida aqui, senão eu vou acabar. Ah lá, ó, versículo 2 aqui. O versículo 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda está. Versículo 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas,
para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Então, pessoas que vinham daquele contexto, na hora que ia lá, porque a carne, não ia jogar fora a carne do templo, ia para a sua cidade, para o mercado. E aí Paulo fala, com respeito a essa comida sacrificada, não existe deuses, só existe um Deus, e o Senhor, e um só Espírito. Só que tem alguns ainda que estão habituados com isso. E aí ele fala aqui, com esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus, não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês, que o irmão citou ali, né, de vocês, não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então, só que ele fala aí, você vai comer a comida lá, que essa aqui não significa nada, Deus não existe. Se a gente não comer, a gente não vai ser melhor, e se comer vai ser pior, e vice-versa. Lá no capítulo 10, ele fala de um outro contexto. Aí ele já é o contexto não de comida que você compra no mercado, mas ele fala, você não vai entrar no templo e vai participar daquele negócio. Você não vai sentar à mesa com eles. Porque você não consegue, é impossível você sentar na mesa do Senhor e na mesa de demônios. Então depois no capítulo 11 ele fala sobre a ceia, a mesa do Senhor, a ceia que nós ceamos, que é impossível ter essa comunhão. Então, o que parece que eu entendo aqui, não existe, não era comida sacrificada a ídolos, com pacto, com todo aquele negócio e tal, mas Paulo fala aos cristãos ali, olha, vocês não vão ser melhor, não existe Deus, não existe deuses, não existe Deus em letra minúscula ali, né? Existe só um Deus para nós, existe só um Deus. E aqueles que têm a consciência fraca, beleza, não como. É a questão também de conhecer e não conhecer. Exato, então não como. Se conhece, não faz. Exato. Agora se não conhece. E aí, mas é o que ele fala, olha, se a gente não comer, não vai fazer diferença. Agora, quem acha que, poxa, se eu consumir isso aqui, eu vou estar inserido nisso, eu vou estar... E fala, tá tudo certo. Para nós que vai comer a carne ali, toma cuidado para não ser pedra de tropeço na cabeça do seu irmão, na mente do seu irmão, porque você induzir ele a fazer algo que ele vai estar pecando e vai induzir ele a mergulhar naquilo, aí nós estamos colaborando com o pecado do irmão. Então eu creio que um princípio aplicado aqui, acho que pode ter a ver com a questão de não só consumo de música, porque como eu falei no início, para música a gente tem essa seleção, mas para filme não, a gente não sabe o que está acontecendo ali. Para séries e outros programas de streaming aí, a gente não tem isso aí. Por isso, olha, que o segredo mesmo da vitória é o equilíbrio, né? Ter essa consciência, essa revelação, porque a gente vem de uma época que não podia nem ouvir rádio, muito menos televisão. Né? Na época dos meus pais mesmo, a Assembleia de Deus ela proibia os irmãos de ouvir rádio. Então você não podia ouvir rádio, porque rádio ia trazer, né, as canções que não pode estar ouvindo. Aí depois era a televisão, não podia assistir televisão. Aí começou a liberar tanto rádio como televisão, como isso, como aquilo, e aí descambou para o outro lado dessa liberdade em excesso, onde as pessoas de repente não tem mais filtro. Ela passa o dia inteiro ouvindo música do mundo e vem para a igreja adorar a Deus e quer receber o Espírito Santo, achando que vai fluir, né? Mas não houve um momento ali de intimidade, de relacionamento, né, com Deus. Então a questão é o equilíbrio, né? Só fazer um anel, senhor. Eu não estou incentivando ninguém a começar a ouvir. Eu particularmente não ouço. Que geralmente quando a gente faz uma defesa assim que é meio outside, fora do comum, as pessoas pensam que a gente está defendendo porque a gente consome isso. Eu particularmente não ouço música dita do mundo, né? E o tempo que eu tenho, se eu vou ouvir, eu quero ouvir algo que é proveitoso, algo que está relacionado a Deus, algo que é relacionado à adoração, não tem problema nenhum. Só que eu preciso ser honesto em relação a isso e dizer, olha, eu não vou falar que é pecado, que a pessoa está se afundando ali a partir do entendimento que eu tenho. Só que não estou incentivando ninguém a fazer, nem que a pessoa precisa ter uma experiência, ouvir, que senão ela não está aproveitando outras coisas que Deus está falando em outros lugares. Não, nada a ver com isso. Só entendo que não precisa ter um filtro, mas que não é, acho que não é tão assim, essa dicotomia de esse aqui é satânico, esse aqui é... Então deixa eu falar minha parte pessoal também, né? Porque senão ele falou dele, porque ele não ouve. Sim, mas só dar oportunidade para as irmãs colocar, aí a gente já repassa para o senhor de novo. Só queria dar uma
também, porque eu tenho esse sentimento que a música é algo espiritual, porque no centro de Macumba o que acontece? O pai de santo, para ele receber ali uma entidade, existe ali um toque de uma frequência de som no atabaque, né, para que a entidade venha. Então a música ela tem esse poder a nível espiritual de trazer algo, né? Eu me lembro, até coloquei o testemunho aqui do baterista lá que tocou com a oficina, o Aposan, né? O Aposan foi na África, e na África tem muito voodoo, né? Eles pegam os bonequinhos e ficam fazendo voodoo lá e tal. E aí ele fala que ele tocou um ritmo no workshop que ele foi fazer lá, tem até na internet, depois se os irmãos quiserem ver no YouTube lá. E aí os africanos falaram assim, não, para com esse ritmo agora, porque esse ritmo é o ritmo que a gente usa aqui para fazer os trabalhos de voodoo, né, os trabalhos de feitiçaria, e poderia incorporar alguma coisa ali no meio do povo. Então existe umas frequências assim que são utilizadas, porque a música tem esse poder no nível espiritual de trazer esses espíritos, né? Por isso que tem que ter muito equilíbrio, muito filtro, né? Principalmente no rock, né, que eu tive muita experiência com isso. Tem muita banda consagrada mesmo, muita música que foi destinada a Satanás e que traz um peso espiritual, emocional muito grande, né, para as pessoas. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu queria que as irmãs falassem um pouquinho também. Pode ser. Não, você primeiro. O Laus também queria fazer uma pergunta aqui. Eu já vou... Pode deixar eu não, fazer. Não, pode falar. Qual que é a sua opinião? Não, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Deus, ele criou o homem para adorar ele, né? Nós somos imagem e semelhança do Senhor, mas vivemos no mundo onde se chama terra. E a gente vê que mesmo que quando Cristo nos salvou, ele não tirou a gente desse mundo. A gente, como o irmão falou, você consome de tudo, você vê tudo. Eu, no caso, né, como meu sobrinho falou, meu marido é um crente sertanejo. Adora Zezé de Camargo, aquelas músicas mais antigas. De hoje ele não gosta. E eu tenho um neto autista, chama Benício, e ele é fanático pela música do Zezé. Aí eu fico olhando. A Bíblia diz assim, ó, a Deus, ele semeia a semente em nós. Ele diz que um produz 30, outro produz 60 e outro 100. Se nós, que somos, né, que como o irmão falou, vamos filtrar, a gente já entendemos que Cristo veio para nos salvar, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que optar a ser um adorador, porque João 4, Jesus diz, eis que eu estou, né? E o Pai está à procura de quem? Dos que me adoram em espírito. E eu sou um crente na terra de verdade, né? Então o mundo não tem que caber mais em mim. A gente faz assim, eu gosto muito de mexer com cozinha. Quando você está cheio, comeu um bife acebolado, comeu um prato que saciou você, pode vir outra picanha assada que você não quer. Por que a gente está querendo outras coisas? Vazio. Né, o homem tem uma lacuna no coração, e se Deus não preenche tudo o nosso ser, ou se nós não damos o centro do nosso coração para o Senhor, aí tudo que vem cabe, tudo que vem entra. Como já foi falado aqui, eu estava pensando, Davi, ele chega até Saul ali, ele vai tanger a sua harpa, e aquele espírito maligno foge. E a gente vai olhando, né, como os irmãos estão falando, a gente vai escutando, não temos muita experiência em música, ela gosta de louvar ele, eu já tentei teclado, nunca aprendi, o dedo é duro. Mas eu fico olhando assim que as igrejas hoje, como o pastor Maico falou aí, não podia televisão, não podia porque se a gente não vê, aquilo não entra. A igreja antigamente ela tinha poder, ela tinha unção, né, de Isaías 10, 27, a unção ela quebra o jugo, ela despedaça os canzis do inferno. Hoje os crentes, eles vêm na igreja, eles não conseguem adorar, eles não se abrem para o Senhor, porque está tão cheio que não tem espaço para entrar mais Deus, não entra mais a presença do Senhor, e fica um povo doente, depressivo, faixa preta, de tudo quanto é nome, de Zepan, eu fico boba de ver a ansiedade que toma conta do crente. Sendo que Jesus diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal. Você já viu uma mosca colocar uma larva ali numa carne salgada? De forma nenhuma. Você está colocando, se Satanás está conseguindo colocar, porque eu sei que ele é o arqui-inimigo,
E ele vem, através das músicas, ele vem. Até nós que somos crentes, eu não sei nem louvar, mas uma vez eu fui levar minha filha num show mundano, que eu estava com medo de ficar com depressão, aquela coisa, e chegou, eu estava cantando aquela música na Dadá, e eu fiquei assim com o pé batendo, eu nem sei dançar. Aquilo entra, o coração seu, ele fica pulsando, porque, né, logicamente tem algo aí maligno atrás, e aquele povo, como os irmãos já estão falando aí, os evangélicos também hoje esqueceu do reino de Deus, busca o reino da terra, daqui nada trouxemos e nada vamos levar, querem riqueza, querem... É lógico que o louvor é coisa bonita, maravilhosa, tem música aí também secular que os irmãos estão falando, é coisa, até que você escuta e fala, nossa, mas dá uma depresinha, né? Parece que você está na carroça, parece que é aquele negócio que debruçou no balcão, quer beber uma cerveja, aquela música, né? Parece que o mundo quer voltar. Verdade. Aí Apocalipse 3:20 diz que Deus está batendo a porta. Por que ele está batendo? Porque está lá fora. Eu não estou cabendo dentro de você mais. E Jesus, eu falo, cito para a nossa igreja lá, igreja pequena, aí de 15, 20 membros, mas é assim, ó, Jesus, ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas eu vou acrescentar. Mas, porque eu falei, Jesus não quer o terceiro lugar, não quer o quarto, ele quer o primeiro lugar, ou é assim, ou é assim. Ou então você fica cheio de outras coisas que não convencemos mais o ímpio que Cristo salva, não convencemos mais o ímpio que Jesus ele vai voltar, não convencemos o ímpio que o inferno existe. Mas você já viu o inferno? Eu falei, ó, se eu estou errando, está escrito, e a palavra não foi eu que escrevi, eu acredito que ela é a palavra, a boca de Deus. Então, a gente vai assim misturando com tanta coisa, às vezes para agradar A e B. Tem irmão tatuado. Meu pai, como o Mike falou aqui, não aceitava. Puseram o brinco uma vez lá, o meu pai arrancou a orelha deles ali e falou assim, ó, não, filho, eu não uso isso não. Mas hoje, né, tá entrando aí o... Bota pra fora. Misericórdia, Jesus. Eu falo assim, meu Deus, meu pai dizia, os meus irmãos, não, irmão. Os meus irmãos falaram assim, olha, esse irmão, o Sucuri, ele não tinha tatuagem, né? Ele queria capoeira desde 12 anos, ele estava batalhando, hoje ele é mestre lá, mestre é Jesus, mas ele fala que é, né? Aí eu falei assim, olha, o meu pai falou assim, vocês parecem ser tatuado aqui, nem de chiclete a gente podia pôr do ping-pong. Não podia, nós mulheres não podíamos usar calça. Então, mas a gente era assim separado. Hoje o mundo não, hoje o mundo está dentro da igreja. Hoje Jesus vai tirar a igreja né, vai tirar a igreja de dentro da igreja. Eu falei, e o mundo então está condenado? Porque Jesus disse que o mundo jaz. Eu não sou contra, eu fico lá escutando, que meu marido é um crente sertanejo que o povo apelidou ele gosta, ele tem CD de Milionários é Rico, de tudo que tem nome que vocês falam aí, ele tem. E eu falei assim, ele falou assim, é pecado? Você acha coisa boa, estou em casa, não estou bebendo uma cerveja, não estou nada. Eu falei, não é que é, mas se for para optar, eu ser cheio de Deus, ou eu ficar cheio dessas coisas, qual que você escolhe? A vida é feita de escolha. Deus deu o livre-arbítrio para nós, então é dessa forma que eu penso, eu estou pensando, eu estou vendo os irmãos falar aí, eu gosto de observar, não tenho assim muita sabedoria igual os irmãos, mas o tourinho, quando ele nasce lá para entrar numa arena de tourada, ele nasce novinho, ele já leva ele para um lugar secreto, não vê homem, não vê capa, ele é contra o vermelho. Então o tourinho, ele está ali, ele vai crescendo, e quando ele está preparado, solta ele na arena, ele vai em cima do toureiro que está banando o vermelho. Ele cresceu escondido ali. Agora, se nós escondermos debaixo, o irmão está falando, eu estou pensando aqui no Salmos 1, veja bem, Deus não manda assim, cita o Salmos 1 para mim. Não sentar a roda dos vencedores. Não sentar a roda, nós não sentamos, nós deita. E se nós deitar ali, meu irmão, olha, nós estamos fritos. E o mundo, esse mundo a qual nós vivemos, ele depende da igreja, dos escolhidos de Deus. Eu fico falando, Senhor, nos capacita, nos enche do teu Espírito, faz, Senhor, que venha um avivamento, venha uma unção nova, Senhor, para que o mundo entenda que isso aqui vai acabar.
Diz Apocalipse 17, não vai ficar pé sobre pé, não vai ficar nada. O ímpio está vindo aí, e como os irmãos estão falando, eu lembro muito da Deus e Amor, onde que eu escutei uma palavra levando o meu irmão com uma cistercrose na cabeça, bicho de carne de porco, subiu. Levei ele na outra igreja lá, não deu certo. Eu cheguei na Deus e Amor, aqueles irmãos muito humildes, mas povo de oração. Não pode assistir televisão, não pode se contaminar, porque nós sabemos que as coisas nocivas você não vê, mas ela tá trazendo assim de dentro para fora, e vai entrando, e de repente a gente vê. Eu fiquei olhando ali, o meu irmão estava lá e ele falou assim, vai lá orar. Eu falei assim, eu não vou não estou doente, quem está com problema é você, para ver como é que a humanidade está. Aí ele falou assim, mas eu não vou na frente sozinho. Eu falei, então tá bom, eu vou junto com você. Mas foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer, você quer Jesus? Se você morreu hoje, você está salvo. E Hebreus 9:27 vai dizendo para mim, para você, ao homem, nós aqui, homem e mulher, compete morrer uma vez só, e depois disso o juízo é automático. E a humanidade, ela está se enchendo de muita coisa. E meu irmão falou assim, olha, eu não sei, e ele durou 3 meses só, mas foi ali, e hoje eu glorifico a Deus, falo, meu irmão está na glória. Eu entendi também, depois, que não era ele que estava doente, eu estava doente no pecado, e o pecado a gente não vê, não sente. E o que faz nós querer essas músicas do mundo aí? Essas músicas, outras músicas que não sejam o louvor e adoração de Deus, é porque estamos doentes. Uma pessoa que está doente, ela quer encontrar alguma coisa para encher esse vazio. Esse vazio só se enche com Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso precisa, acontecer no nosso coração. Então, eu não sou contra, também não sou a favor, que eu também não escuto, igual os irmãos. Eu escuto lá, o marido está escutando. Mas se é para mim escutar um louvor que fala na minha alma, me ajuda a aproximar do Senhor, assim que eu tenho que ir e buscar esse Deus, e que os irmãos possam fazer assim como o povo da Espanha. Esconde o tourinho, esconde a sua alma, guarda ele, para quando vê algo do inimigo, bate firme, bate contra, porque Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, e Jesus vai nos levar para a glória eterna, em nome de Jesus. Essa é a minha opinião. Glória a Deus. Amém? Maravilha. Quer falar também? Glórias. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Bom, a minha opinião, como ela falou, eu gosto muito de música. Já cresci cantando. Amo mesmo a música. É claro que temos que ter o filtro, hoje, muito mais o filtro do Espírito Santo, arrancar os tampões do inferno e ajustar o funil do Espírito Santo. Como o senhor citou o pastor Fábio Aposan, hoje nós moramos em Cruzeiro, tá aqui, eu sou irmã dela, e ele é meu pastor lá, na Verbo da Vida, de Cruzeiro. Então, nós estamos aqui apoiando também. E um grande homem de Deus, e ele sempre fala mesmo sobre essas coisas. Mas, sobre a primeira pergunta que o senhor fez, eu vou responder agora. O senhor também fez sobre o Aviva. Como que a gente conseguiu isso? Eu nem falo sem a gente. Volto para essa mulher de Deus aqui. A perseverança e a resiliência dela é admirável. Então eu falo sempre para ela que quando eu crescer eu vou ser igual a ela. E sobre a música, como ela falou, o esposo dela gosta muito de música sertaneja. Eu não vejo o mal na letra, penso também igual o irmão, porque se a gente vai separar uma coisa, a gente tem que separar todas. É claro que eu tenho que saber o que eu coloco dentro de mim, Porque se foi consagrado lá, a partir do momento que passa por mim, tem que ser para o louvor de Deus, E eu penso que o Senhor me escolheu lá no ventre da minha mãe para o louvor dele. Então eu quero que tudo redunde para a glória dele, mas não quero dizer que eu sou também contra. Não vou dizer que eu sou contra, porque tem músicas, o que o Jean escreveu aqui, está perfeito, porque tem música que você senta, e eu já participei de culto, pastor, que pessoas estavam lá na frente cantando,
Você vai estar entre a plateia e eu tô aqui no palco. Entende? Tipo, afrontando. É música crente. E não está glorificando a Deus. Não é verdade? Então, nesse quesito, e o que o Jean escreveu aqui está perfeito, e o que a Pretinha Maurício escreveu aqui, Deus sabe separar e receber o louvor. Perfeito. Deus sabe. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, então ele sabe a intenção do coração. Eu tenho que ser intencional. Qual que é o meu foco? Qual que é o meu alvo? Porque eu, quando eu estou assim, em família, a gente brinca lá no karaokê, eu amo karaokê, não é? Uhum. E também eu não estou envergonhando ou escarnecendo o nome do Senhor. Ah, mas de uma fonte não pode sair duas águas. Não estou falando nessa parte. Eu só estou falando que eu não sou contra a música. Eu amo, né, a música. A gente tem que ver a letra, o fundamento daquilo. Vai passar por mim, vai glorificar a Deus, vai abençoar a vida dela, vai edificar alguém? Não. Então, é isso que eu penso. Não sou contra. Você cantou lá no Canto Venceslau, você cantou qual? Isso que eu ia falar. Lá em Venceslau, eu participei do Canto Venceslau ano passado, e eu falei, Deus, assim como Moisés falou, eu só vou se o Senhor for comigo. Eu só vou subir se o Senhor for comigo. E fui. E eu tinha certeza no meu coração, Deus, eu vou subir naquele altar, naquele palco, como se eu estivesse subindo no altar, porque através da minha vida eu quero apregoar o teu nome. E foi João 3,16 que Deus bradou no meu coração. É o meu amor. E eu fui lá e cantei a música do Dalvan. Eu pequei? Passo na areia. Não conhece. Não, porque eu sou novo, não é que são velhos. Eu conheço o Dalvan, mas não lembro. Mas essa música, na verdade, ela é um hino. Hoje, o Dalvan é um cristão. Mas quando ele gravou lá atrás, ele não era cristão. Mas só que a música fala, eu não desisto de você. Então, eu cantei essa música e ganhei em primeiro lugar. Participei pelo dinheiro, foi. Quem que não quer o primeiro lugar? A gente trabalha e faz dinheiro. Quem que participa de algo para querer o terceiro lugar? Ninguém? Eu vejo que não. Então eu falei, se for para mim ir, vai ser o primeiro lugar. E assim foi. E todos elogiaram, receberam, e você ouvir da pessoa lá de fora. Essa música hoje que eu prestei atenção na letra dela, foi isso que eu quis. Levar lá, depois vocês vão Passos na Areia. Então essa música é uma música secular. Hoje ele é um homem de Deus. Dentro da igreja ele canta essa música, mas transformou em louvor para o Senhor. É sobre isso. Glória a Deus. Irmãos, a gente está indo para a parte final. É que esse assunto, como o pastor colocou, né, tem muitas nuances, né, que dá para a gente trabalhar muito sobre isso. Eu queria até já estender aqui a oportunidade para vocês voltarem, porque Deus colocou. Vou passar para o lado isso aqui. Deus colocou um dom em vocês, irmãos, que talvez vocês nem percebam. Vocês têm um dom de comunicação muito grande. Obrigada, pastor. Na simplicidade, na humildade, vocês se sabem falar, expressar e colocar para fora aquilo que Deus está falando, né? Aliás, seus irmãos têm isso também. No Jiboia, quando veio aqui, foi um espetáculo falando. O Sucuri também, quando eu encontro com ele, fala muito bem. Então é algo que Deus colocou na família, né? Esse dom da comunicação, de né? As pessoas. Comentário, fica à vontade aqui, ó. Então, essa semana, paz a todos os irmãos, essa semana eu estava vendo um vídeo em que o rapaz estava comentando sobre uma música que foi feita lá nos Estados Unidos, numa determinada situação, onde o rapaz tinha engravidado uma moça e ele não tinha um relacionamento com essa moça, ele era músico. E ele pegou, depois de um tempo, ele sentiu no coração dele de se aproximar da família, né, e assumir o papel de pai. Só que ele combinou de sair com a moça e com o filho numa determinada época, e antes disso acontecer, o menino caiu do prédio. E aí ele
ele recebeu um convite de fazer a música e ele fez essa música dedicada ao filho dele. Na minha cabeça eu fiquei pensando, é uma música bonita, é uma música bastante conhecida, só que ela era um tributo ao filho dele, né? Será que isso seria conveniente para mim estar cantando essa música, já que ela era um tributo ao filho dele? Não era uma maneira de adoração também ao filho dele? Eric Clapton, ele fez uma música para o filho dele. Talvez O fosse. Eric Clapton, ele fez uma música para o filho dele, e é uma música muito bonita de se ouvir, tanto no toque Isso. como na letra. Entendeu? O meu grande problema em relação a isso é a radicalização, somente. Mas, assim, cada pessoa tem o seu modo de ver as coisas e de seguir a sua linha cristã. Porque se eu sou radical para uma coisa, eu tenho que ser radical em tudo. Eu não posso radicalizar para um lado e os outros não. Entendeu? É tipo coar o mosquito Isso. e engolir o camelo. Engolir o camelo. Então eu tenho que viver assim. Se eu decidir que isso daqui é pecado, então aquelas outras coisas são pecados. Então eu Também. tenho que viver completamente aquilo dali. Entendeu? Então eu tenho que repensar nisso, pensar muito sobre isso. Pensar e repensar diariamente. Porque é algo que está trazendo sobre você um fardo bem grande. Né? Joga sobre nós um fardo bem grande. E aquilo dali, será que tu vai aguentar? Será que tu vai conseguir levar? Será que um dia você não vai decepcionar alguém por causa de certas coisas assim? Então a música, tatuagem, o que mais? Bebida, né? E tantas outras coisas, drogas e tantas coisas assim que dentro da Bíblia a gente pode debater, sabe, conversar sobre isso. A gente tem que ter assim uma linha um pouco tênue, né? Ir demais para cá, ir demais para lá. A gente conversa sobre a questão de temperança, né? Ser controlado nos dois sentidos. Isso. Mas assim, eu estava pensando também com relação ao que você estava falando, Alan. Por exemplo, se eu compro uma camisa, eu consigo orar para a camisa minha e quebrar qualquer maldição sobre a camisa. Eu consigo fazer isso sobre uma música também? Será que era possível? Por exemplo, poderia ser consagrada essa camisa a algum Deus. Se eu comprar ela e eu for um cara que eu estou andando certo no caminho de Deus e decidir orar para quebrar qualquer maldição com relação a isso, eu creio que isso vai acontecer. Mas uma música que tenha sido consagrada, será que seria possível isso também? E a quem ela engrandecer? Então, aí é o mesmo caso de Atos. Aí é o mesmo caso de Atos que eu citei aqui, da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, ele cita um trecho, uma frase de um filósofo que era, entre aspas, consagrado, porque não era para Deus, era para Zeus. Certo. Só que Paulo fala, ele estava certo. Quer ver? Eu vou ler aqui para não ficar só nas minhas palavras, né? Mas a leitura dele é geralmente aquele negócio assim, que a gente pensa o seguinte: quando você acorda pela manhã, o que é que você diz? Você faz a sua oração e diz para o Senhor: Bom dia, amado amigo Espírito Santo. Tudo. Então, se aquele dia já está consagrado ao Senhor, independente do que possa acontecer, eu creio assim, está consagrado a Deus. Nada vai tirar isso daí. O que eu acredito. Mas só lembrando, irmãos, que aí é no caso de uma coisa que você não tem. Por exemplo, se você está tendo uma obra de macumba ali na esquina, né, um frango assado. Eu falo assim: eu sou de Deus, eu sou homem de Deus, vou lá comer lá o frango. Tá com fome, manda bala. Porque não vai acontecer nada, Não, entendeu? Aí eu estou tentando o Senhor, entendeu? Então tem que ter o equilíbrio nesse sentido, senão as pessoas vão achar que vai poder comer, fazer qualquer coisa. Aqui é o texto de Atos, fala assim, ó. E aí é o mesmo caso. É uma frase que foi consagrado a outro ser que não a Deus, mas que Paulo usa aquela verdade. Então vamos lá. Ele fala que em Atos 17, a partir do versículo... vamos pular para o 22 lá. Aí Paulo levantou na reunião, Areópago e tal. Atenienses, vejo que vocês muitas peças são religiosos e tal. Aí ele fala que, encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês... Tinha um punhado de Deus. E esse Deus desconhecido, que nem era o Deus de Israel, é o seguinte: olha, se nós estiver faltando algum Deus que nós não conhece, vamos colocar aqui: ao Deus desconhecido. E Paulo pega isso e fala: olha, esse Deus que vocês estão
falando aí, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ele começa a falar o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, blá, 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 blá. E aqui no versículo 27, Deus fez isso, ele falou que Deus fez, né? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Olha, Deus, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Ou seja, essas duas frases aqui não vêm do Antigo Testamento. Deus está se mostrando para todo mundo. Deus ele não está escondido das pessoas, não. Ele se revela para que talvez tateando as pessoas possam encontrar. E aí as pessoas, elas, em alguma forma, elas têm um encontro com Deus, elas têm acesso a alguma revelação de Deus e elas não sabem discernir isso. E aí Paulo cita essas duas frases aqui, olha, como dizem alguns poetas, neles nos movemos, vivemos e existimos. Não foi consagrado a Deus isso, mas Paulo fala, é verdade, só que é nele, em Deus, não é nele em Zeus. Mas o cara falou certo, somos descendência dele, era para Zeus também, é verdade, mas não somos, mas ele só atirou certo, só errou Deus. Olha, era sobre Deus que ele está falando. O alvo. Então Paulo tá citando isso aqui. Uma outra frase também da Bíblia que não é um versículo, não estou enganado, os irmãos ficam para conferir aí, os bereanos tem que conferir. 1 Coríntios vai falar sobre, acho que é 1 Coríntios mesmo, que as más conversações corrompem os bons costumes. Era também uma frase conhecida ali deles, não era um versículo, mas que era um princípio bíblico, era uma verdade. Então toda verdade é uma verdade de Deus. O que eu não faço se essa música ela não está dentro do estilo gospel, logo é do diabo, logo é ruim, logo é mal. Eu não faço essa separação. É a mesma coisa. Eu vejo, não existe o Lá menor santo e o Lá menor profano. O Lá menor é Lá menor. Não existe Dó maior do diabo e Dó de maior. quem compôs a canção. Então, Dó não existe. O Dó é Dó e o Lá é Lá. O apóstolo Paulo fala também, né, Wallace, sobre a questão, por exemplo, de carne sufocada, né, no caso o frango sufocado e ingestão de sangue, né, pelo cristão, que isso não poderia ser feito, né? Então, quando eu vou no açougue, eu não sei se o frango foi estroncado ou cortaram a cabeça dele. Então eu oro, consagro o Senhor e como, né? Se eu vou na casa de alguém, serve uma comida, a gente consagra o Senhor e come. Então o que a gente está tendo ali? Um discernimento, né, de consagrar o Senhor. Agora, quando a gente sabe que a coisa já vem de um princípio pagão, idólatra, místico, né? Aí eu não tenho que me envolver com aquilo. Então. Por isso mas é o texto que eu li. Mas é por isso que é o combo, né, que o pastor falou. Por exemplo, você falou, eu não vou discernir, não vou separar, né? Então, eu vou atrás de quem compôs, quem é a pessoa, o que ela crê, o que ela acredita, que Deus que ela serve, porque dela vai sair o fruto. Mas aí que tá, a gente não consegue fazer isso em tudo. Entendeu? A gente não consegue fazer mas isso. Mas quando a nível espiritual que eu estou dizendo, porque a música, como tem esse sentido espiritual, de trazer existencial que de repente não existe, eu tenho esse cuidado com a canção. Agora, por exemplo, quando você falou uma roupa, eu ir no supermercado, eu não estou trabalhando no nível espiritual. Então, entendeu? Mas aí tá, alguém que fez algum tipo de trabalho para aquilo, pode ter feito, pode ser algo espiritual, então, nesse sentido, entendeu? Porque a pessoa consagrou, a pessoa faz aquilo em homenagem. Então, mas quando você não sabe, você consagra a Deus e come. Agora, quando você sabe que o negócio veio de algo terrível, né? Mas é o que Paulo fala em 1 Coríntios 8 que eu li ali. Ele sabia que a carne era sacrificada aos ídolos. Ele fala, gente, se vocês não comer, vocês não vão ser melhores, e se comer, não vão ser piores. Só que toma cuidado com aqueles que têm a consciência fraca, entendeu? Paulo sabia que a carne era consagrada aos ídolos. Porque a carne que estava lá só que tinha alguns que estavam habituados com os idólatras. E ele fala, olha, esses não vão comer. Então, mas é o mesmo caso que a gente faz com a Coca-Cola, então, que a gente faz com outros produtos, que a gente ora ali, consagra e Paulo, come. É exatamente isso que Paulo faz. Ele fala o seguinte, olha, sobre as carnes consagradas aos ídolos. Ele fala, o ídolo não é nada. O Deus não é nada. É como, por exemplo, lá na cidadezinha onde eu fiquei 3 anos, teve a Semana Cultural. Semana Cultural é uma semana assim que o pessoal faz, que com certeza é dedicada a algum santo. Né? É dedicada à padroeira lá da cidade. É o arraiado do São João lá. Mas assim, então assim, teve isso daí. E
Teve os dias de fogueiras, teve os dias de festas com músicas, essas coisas todas, e teve um dia também de muita comida. Aí na época eu disse assim para minha esposa, vamos lá, vamos comer. Uma Batista, minha filha, vamos lá comer, são comidas típicas, são comidas assim, feitas por pessoas assim, de região, sabe? Porque pelo menos eu penso o seguinte, tudo bem, o Alan colocou roupas, essas coisas assim, até o pessoal já falou de carros que foram consagrados, mas né, não é possível que em tudo exista isso. Em tudo. Pelo amor de Deus, aí vai ficar meio complicado, né? Eu não vou poder fazer nada, eu vou andar nu. Vou ter que andar nu, porque senão aí é demais. No dia do calor não vou poder usar um ventilador porque... que foi? Né? Que dia ele fez? Como ele fez? Ele colocou isso para quem? Quem é que vai dar essa fortuna para ele, por ele vender isso aqui? Então, é meio complicado isso daí. E eu fui para a festa. Eu pedi um pratinho, comi, sentei, ouvi o pessoal lá cantando. Né? Normal para mim. É claro que eu não vou convidar certos irmãos para ir comigo, como o Alan falou. Porque eu sei que a Bíblia diz que existe fortes e fracos. Isso. Se a Bíblia diz que existe fortes e fracos, então esses fracos a gente deve ter o máximo de cuidado com eles. Até dentro da igreja. Sim. Até dentro da igreja, porque não é porque eles serão fracos somente lá fora. Dentro da igreja eles também são, da mesma forma. Então qualquer coisa que você diga, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você, assim, uma coisinha tão pequena, sabe, que não vai afetar tanto, mas ele afeta. E essa pessoa não, isso daí não. Deixa eu ir embora daqui porque essa turma aí não presta, não serve para mim. Então é mais ou menos por esse lado. Sim. Então, eu, por exemplo, eu me olho e me considero uma pessoa suficientemente forte. Eu estou juntamente com a irmã ali, de ouvir as minhas músicas. Né? Ela ouve sem querer, eu ouço querendo. E não se contaminar. Não me contamino. Então, de ouvir, eu gosto. É uma coisa assim que não é que me leva, sabe, me transporta para você hoje. Não. Eu me sinto à vontade. Eu ouço. Só que eu ouço o quê? Tem o Ricardo. Eu ouço longe do Ricardo. Por quê? Porque o Ricardo é mais... Sim, sim. Ele é mais para o lado mais gospel, cristão, sabe? Então eu divido isso daí. E isso que você está falando é importante, pastor, porque a minha esposa, a missionária Márcia também, quando ela escuta uma música do mundo, essa música volta no entendimento dela as situações que ela viveu no mundo antes de se converter. Uhum. E aquilo ali faz um mal para ela assim, terrível. Então a gente evita escutar certas canções, porque ela fica mal de lembrar coisas que ela fez no passado, que quando tocava aquela música, né, fazia parte do contexto ali. Então a música ela tem esse poder, né, de trazer à memória aquilo que de repente aconteceu no passado. Mas é como eu falei, irmãos, é um negócio que, se a gente for falar aqui, dá pano para manga, né? Vai longe o negócio. Posso dar uma palavra? Pode falar. Igual o irmão estava falando aí, né? Eu, há muito tempo na minha vida, eu não vou falar o nome da marca, porque não pode até, né? Há muito tempo na minha vida eu não comi um certo tipo de maionese, que falaram que aquela maionese era consagrada pro diabo, né? Sim. Eu não comia. Você sabe até qual, todo mundo sabe, né? Então eu não comia de medo. Hoje eu como, até na casa da minha cunhada lá eu como. Porque a gente hoje apresenta a Deus, eu aprendi que tudo a gente tem que apresentar a Deus. Igual o irmãozinho falou, não sei de onde veio minha camisa, eu sei de onde veio essa, não tem marca. Eu não sei se a marca dela foi consagrada, isso, entendeu? Então eu não comia também, tinha medo, era muita coisa. Mas hoje tudo que entra dentro da nossa casa nós consagra a Deus. Sim. Nós pode estar na casa do irmão. Se der um bolo, nós estamos consagrando a Deus aquele pedaço de bolo que nós comemos. Não é porque o irmão está fazendo com maldade, mas através daquele bolo lá, o que foi feito? De onde que veio o material? Foi
Foi feito por alguma coisa que um dia alguém consagrou também para crescer na vida, né? Então, igual o irmão falou, a gente não sabe. Igual o senhor falou da música. Realmente, a música, a gente já sabe, já vai procurar, opa, quem que é o cantor? Quem que é ele? O que ele faz da vida? Entendeu? Aí sim, mas o alimento, né, não tem como. E aí, só finalizar esse raciocínio do irmão, a gente não pode também ir para um outro lado, como eu falei, né? A gente vê algo que, igual eu falei, um frango assado na esquina ali e querer comer porque eu sou de Deus, né? Não. Então tem que ter esse equilíbrio, esse discernimento para não se envolver com obras que... Porque muita gente pensa, né, que pode tudo e não pode. Tem coisas que não vai poder, né? O chouriço mesmo, que é a linguiça com sangue, né? A gente tem que estar evitando. De acordo. Nossa. Então Para terminar, meu irmão ia na casa da minha irmã para comer lá com ela, almoçar, jantar. Aí chegava lá, minha irmã cristã, tudo, na igreja, aquele negócio todo, ela é mulher assim, sabe? Tá sempre na igreja. Aí quando chegava lá, que a gente ia comer tudo, ela dizia assim, aí quando eu botava tudo na mesa, eu pegava, já colocava o prato, já enchia o prato dela. Não vai orar não para apresentar a Deus? Eu disse, tu é crente ou não é? Porque eu creio que tudo que você fez, sabe? Claro, tudo tem algo de Deus em tudo que você faz, né? Então, pelo amor de Deus, eu já declaro isso daqui já abençoado. Vamos lá, vamos comer, gente. Consagrado desde o plantio até a mesa. Chegou Amém. A minha oração lá na casa dela é que não falte na mesa dela para não faltar para mim também. Amém. Amém, glória a Deus. Amados, é muito importante às vezes ter essas divergências, né? Porque a divergência traz crescimento. Às vezes uma opinião do Alan, do pastor é diferente da minha, mas a gente vai aprendendo, né, com o conhecimento dos outros. E essa mesa aqui tem esse intuito, né, da gente conseguir aprender, raciocinar, pensar mais, porque uma coisa que foi muito benéfico no movimento evangélico contemporâneo, né, moderno, Benção. É a situação da gente ter liberdade para pensar, para poder opinar, para poder discernir por nós mesmos, né? Porque antigamente era muito assim imposto, né? O pastor falava não pode, e a gente não fazia, mas a gente nem perguntava o porquê, né? Então eu acho bonito isso, a gente poder falar, expressar, mesmo que não seja a mesma opinião, a gente está crescendo com isso, né? Isso é importante, tá? Mas só para finalizarmos, então, o evento Aviva Venceslau Braz, dia 19, a partir das 15 horas, né? Fala o nome das atrações que vão estar participando, Diego. Então vai ser no dia 19 de julho, né? A partir das 15 horas, como já foi falado. Os convidados aqui, o Alisson e Jonathan, né, do Ministério lá de Madureira, Delfi Moreira. É uma dupla sertaneja, gospel. São um casal de adolescentes jovens. São sertanejo de gospel é de Deus eles ou não? Cantam... É mais indo da harpa. Eles cantam indo da harpa, assim, bem raiz mesmo, gostoso de ouvir. Vai ser um irmão, Jean, já está participando nos comentários, né? Jean em banda, já conhece faz tempo, amizade boa, graças a Deus. Nós, louvor da IMUC, missionário Jean, meu amigo, a tia Cláudia que está aqui, irmã Rosângela, Carol, a filha, irmã Carol, do mesmo ministério, o pastor Andreval, né, da Assembleia de Deus Madureira, de Guará, e a sua esposa também, Vânia, né, que vai estar fazendo um louvor lá. Participação do Ministério Assembleia de Deus, a Missão Madureira, Igreja Filhos da Fé, da irmã Ivone, né, Isso, pastora Fátima. E pastora Fátima, e outras congregações demais convidados também de Itajubá aqui, né, que a gente não tem contato, que os irmãos estão todos convidados, né, os irmãos itajubenses, cidadãos de Itajubá, né, para estar adorando ao Senhor, né, que creio que Jesus, como é o tema aqui, Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, né, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus vem, uma oportunidade muito grande está aí, não só nesse evento, mas todos os dias, o ser humano se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, né, porque esse foi o propósito do Senhor. Ele revelou o seu amor através de seu Filho, né, para trazer o ser humano de volta para Deus,
libertar, né, das garras do diabo, do pecado do mundo. Né? Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, estar aprendendo um pouco mais, né, com os irmãos. E Deus abençoe, pastor, pela oportunidade, pela amizade, seu ministério, toda a igreja, né, para poder estar compartilhando. Lembrando que a atração principal é a Ana. Orando, né? Batista, né? Maravilha. Irmãos, eu queria agradecer imensamente. Né, alguns mandaram comentários aqui que não de estar lendo, tá? Mas nós depois fazendo alguns cortes aqui dos. Vai ser uma forma por dentro, né? Foi falar. Vai ser muito mesmo na colaboração. A funcionária Sônia, Cláudia, seu esposo, por essa oportunidade. E fica aberto aqui, né? A oportunidade de vocês estarem vindo, conversar. Até a gente gosta mesmo de estar tendo esse conhecimento através das opiniões, né? Cada um tem uma formação, tem uma igreja diferente e a gente vai crescer. Agradeço ao Claudinei também pela técnica, né? Sempre conosco aqui, viu, Claudinei? Deus te abençoe muito, viu? E nossa, a gente está de volta. Vamos ver se o Ricardinho pode vir participar com a gente. Ele que é músico, instrumentista, fazer um louvor aí com a gente. Deus abençoe muito, pastor. Bem, né? Os irmãos não puderam estar vindo, né? E que dia 19 a gente possa estar lá, firme e forte, participando, se envolvendo. É um evento gratuito, é um evento sem custo aí para as pessoas que vão participar. Vai ter lá também um lanche, né? Se o pessoal quiser fazer um lanche, então nós vamos estar lá firme e forte a partir das 15 horas, irmãos. Vai cedo para você poder participar do início ao fim, que vai ser benção. Vai ser benção. Amém, amados? Então, isso. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém. E a gente está de volta em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu, gente? Glória a Deus. Nós que agradecemos.